O Internacional se reapresentou depois da vitória sobre a equipe do Vitória da Bahia pelo placar de 1-0 no último final de semana. Em jogo treino, venceu o Sindicato dos Atletas, com destaque para o gol de Gabriel Mercado, que volta a atuar em um jogo treino desta vez, se preparando para o seu retorno ao time principal. Mas o foco, é claro, está no mercado de transferências. O Inter está muito próximo de anunciar o meio-campista Alan Rodrigues, uruguaio, que pertence ao Argentinos Júniors. O presidente do Tajeres dá um fim à novela Portilla e revela o futuro do volante colombiano. A venda fechada pelo Internacional com o mercado europeu. E falaremos também a respeito do pedido de aumento feito por um jogador titular do técnico Roger Machado. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 15 de julho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. Neste vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. Vamos começar falando sobre o dia de treinamentos do Inter. Os jogadores que atuaram contra o Vitória tiveram um regenerativo, enquanto aqueles jogadores que não atuaram contra o Vitória tiveram um jogo treino contra o Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul. Uma movimentação que já havia sido prometida pelo técnico Roger Machado, pensando, é claro, na sequência da temporada e no ritmo de jogo que tanto faltou para o time do Internacional na visão de Roger e que pode, e que foi dado para os atletas do time reserva do Internacional. O time do Inter que começou jogando esse jogo treino tinha o Antony no gol, a defesa com Alan Benítez, Mercado, Kaique Rocha e Ramon. O meio-campo de Luiz Otávio, Diego Rosa e Oscar Romero. Na frente, Gustavo Prado, Ener Valencia e Ricardo Matias. E o Inter venceu pelo placar de 2-0. O primeiro gol foi marcado por Gabriel Mercado. Num bate-rebate com a zaga, depois de uma cobrança de escanteio, ele completou para o gol. E o segundo foi de Oscar Romero, aproveitando um cruzamento rasteiro da entrada da área, ele bateu de primeira para vencer o goleiro do Sindicato dos Atletas. O Inter vence este jogo treino por 2-0 e dá uma movimentação a mais para os jogadores do time reserva do Internacional. Avançando na pauta, na tarde desta segunda-feira, e já começando a falar sobre o mercado de transferências, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Alan Rodrigues, que está muito próximo de ser anunciado e que teve uma revelação feita pelo técnico do Argentinos Júniors, que é o Nicolás Diez. O Alan Rodrigues não foi relacionado para a partida contra o Boca Juniors. De acordo com o técnico do Argentinos Júniors, isso aconteceu em função dele também ter uma defasagem física, o que preocupa um pouco em relação ao estado atual deste atleta. Eu falo sobre isso no vídeo que gravei na tarde desta segunda-feira, é só conferir aqui no canal, tá? Dito isso, vamos avançar e falar sobre Alan Rodrigues, que tem um avanço importante. O Inter deve anunciar ele nesta semana. O Alan Rodrigues já havia ficado de fora, ele está treinando ainda no Argentinos Júniors, mas a qualquer momento vem para Porto Alegre para assinar o contrato e para fechar de vez a negociação com o Internacional, que está muito bem encaminhada. Mas eu quero falar sobre Juan Portilla, outro volante que esteve na mira do Internacional e que tem uma novela encerrada agora por parte do presidente do Tajeres, que é o André Fanci. O presidente do Tajeres, que é o clube do Portilla, volante colombiano de 26 anos de idade, o presidente do Tajeres disse que Portilla fica no Tajeres de Córdoba, que encerrou as negociações com o Internacional. E é verdade que a partir do avanço do Inter com o Alan Rodrigues, se deixou o negócio Portilla de lado e não houve avanços nisso, e o presidente do Tajeres já decreta que o Alan Rodrigues, o Juan Portilla fica no Tajeres. Ele revelou isso pro pessoal do Revista Colorada. Então é uma novela que se encerra, o que talvez indique ainda mais que o Inter esteja finalizando o negócio envolvendo o uruguaio Alan Rodrigues. Mas existem outras informações de mercado também importantes. Uma delas envolve o volante Matheus Dias, que há algum tempo já está envolvido na sua negociação de permanência no Nacional da Ilha da Madeira, que foi oficializada nesta segunda-feira. O Nacional da Ilha da Madeira vai pagar ao Internacional 1 milhão de euros por Matheus Dias.
o que faz com que o Inter tenha algo em torno de 6,5 milhões de reais pela venda do jogador. É um valor importante para o Inter colocar naquela meta de 130 milhões de reais de venda de jogadores que é necessário para a temporada de 2025, uma venda importante do Matheus Dias nesse aspecto, porque é um jogador que não vem sendo aproveitado pelo técnico Roger Machado e não seria aproveitado pelo técnico Roger Machado. Mas repercutiu muito no bastidor colorado uma informação que foi trazida nesta segunda-feira pela Rádio Gaúcha, de que Bryan Aguirre, lateral direito, argentino, titular do Internacional, solicitou à direção um aumento. E os procuradores do Bryan Aguirre estão solicitando à direção do Internacional um aumento, um reajuste salarial. E sob quais circunstâncias? Quando o Bryan Aguirre fechou com o Inter, o salário dele ficou abaixo do que titulares da posição ganham. Eu não tenho o valor exato, mas deve ser ali abaixo dos 200 mil reais por mês, tá? O salário do Bryan Aguirre. E havia uma promessa da direção do Internacional que, caso o Bryan Aguirre assumisse a titularidade do time, ele teria um reajuste agora, na metade do ano de 2025. E esse reajuste não aconteceu. E os procuradores estão solicitando à direção do Inter que revisem o contrato do Bryan Aguirre e concedam um reajuste salarial, porque o Bryan Aguirre vem sendo uma peça importante, um jogador titular e fundamental para o técnico Roger Machado. Talvez a argumentação seja de que o Bryan Aguirre não é um titular absoluto, porque ele assumiu a titularidade a partir da lesão do Bruno Gomes. E o Alan Benítez chega agora para disputar a posição. Mas vai haver uma conversa. O Bryan Aguirre quer um aumento para se equiparar a jogadores titulares. Vamos lá, 400, 500 mil reais por mês pode ser pedido pelo Bryan Aguirre, que hoje de fato é um titular do Inter. E a direção vai ter que resolver esta situação de pedido do jogador argentino, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente tem nessa terça-feira jogos pela Copa Sul-Americana, tá? Por exemplo, a gente vai ter Central Córdoba e Cerro Largo. Odd do Central Córdoba 1,55, empate 3,8, Cerro Largo 5,8. Bahia e América de Cali. Odd do Bahia 1,55, empate 3,85, América de Cali 6,1. E Del Valle e Vasco. Del Valle tá pagando 1,68, empate 3,5, Vasco 5,1. Joga na KTO com responsabilidade. Um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!